Olá, boa noite. Queria aí que alguém me desse um alô se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Alguém consegue aí mandar um sinalzinho pra gente? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, Marte, que bom te ter aqui. Aline, a Tati, queridona. Tati, que alegria de ter aqui com a gente. Espero poder estar agregando aí, enfim, para você e todos que estão com você. Todo mundo me ouvindo bem? Eu queria combinar com vocês, para mim é super importante, assim, enquanto eu vou falando, de estar acompanhando, assim, bom, que se o que eu vou estar trazendo, né, eu vou estar conseguindo aí, enfim, se vai estar gerando sentido para vocês, né, e se vai estar conectando com a realidade de vocês. Então, toda vez que der um raio de luz, assim, alguma ideia aí fizer sentido para vocês e gerar alguma conexão que seja valiosa na vida de vocês, eu vou pedir para vocês colocarem aquele sinalzinho. Deixa eu buscar aqui o meu emoji preferido, né? Ele não fica entre os primeiros, mas ele tá aqui, que é esse raio de luz aqui, né? Então, toda vez que eu falar alguma coisa e, enfim, né? A ficha cair, como a gente diz, coloca aqui para mim o foguinho, que vai ser super importante para eu, enfim, ir aqui direcionando o nosso bate-papo de forma que possa fazer muito sentido e agregar muito para vocês. Tá bem? Super obrigada aí por reservar esse tempinho precioso aí da vida de vocês para estar aqui com a gente. Oi, Luiz, que bom te ter aqui também. E bota o foguinho aí, viu? Toda vez que a gente falar de algo que faz sentido e gera insights para vocês, coloca o foguinho aqui para mim acompanhar. Obrigada, viu, gente? Outra coisa super importante, né? Essa live ela não vai ficar gravada. Então, se vocês lembrarem aí de mais alguém que possa se interessar e que possa ser, enfim, importante, assim, esse tipo de conhecimento na vida das pessoas, clica no aviãozinho e manda para elas aí, né? Então, vamos lá. O Cris, que bom te ter aqui, que privilégio te ter aqui. O Cris está sempre nos acompanhando, né, Cris? O Vitor, obrigada, Vitor. O pessoal aí aos pouquinhos vai conectando. Então, vamos lá. Acho que aos poucos, assim, queria de novo, né, agradecer a todos que reservaram um tempo aí para estar com a gente. A ideia é que hoje nós vamos falar sobre um tema que ele impacta diretamente nas nossas interações, assim, toda vez que a gente interage com alguém, né? A gente até brincou aí, né? Os medos que sequestram o nosso comportamento. E, na verdade, a ideia é que eu possa compartilhar um pouco com vocês, assim, quais são esses medos, o que nós fizemos, né, costumamos fazer para não entrar em contato com esses medos e que impacto, né, essas manobras que muitas vezes a gente faz, porque nos é muito caro entrar em contato com esses sentimentos, que impacto essas manobras que a gente acaba fazendo para não sentir isso acaba gerando na nossa vida. E a ideia é que eu possa aí trazer algumas questões bem práticas, assim, alguns exemplos para vocês conseguirem entender claramente, né? Assim, o quanto que não termos consciência desses medos pode ter um impacto muitas vezes diferente daquilo que nós gostaríamos. E, consequentemente, né, espero aqui compartilhar com vocês, afinal de contas, então, o que nós podemos fazer, né, para que esses medos não acabem impactando negativamente as interações que a gente tem com outras pessoas. Tá bem? Então vamos lá, vamos começar aqui. Acredito que hoje a gente deve ir até umas 9 um pouquinho, e aí ao final a gente abre aqui para perguntas,
certo? Vamos lá então. Bom, acho que a primeira pergunta é, tá bem, mas de onde é que saiu isso, né, Aline? De onde é que você tirou essa questão de medos e medos que sequestram nossos comportamentos, né? Na verdade, isso que eu vou compartilhar com vocês, essa questão dos medos e do nosso comportamento, é uma teoria que foi desenvolvida por um psicólogo americano que se chama William Schultz, né? A pedido da Marinha Americana. E a ideia inicial é que se fizesse um estudo para a gente entender como é que as pessoas trabalham juntas em momentos de estresse, né? E ao longo desse estudo se descobriu, então, não só isso, como maneiras de fazer com que as pessoas tenham mais eficácia quando elas desenvolvem um trabalho junto com outras pessoas, né? Que elas não estão sozinhas. E depois disso, né, esses estudos iniciais foram amplamente testados em diferentes contextos e se chegou à conclusão, então, né, que existem aí 3 medos que todos nós temos e que toda vez que nós interagimos com alguém, nós temos a necessidade, né, de suprir, né, esses 3 aspectos. Então deixa eu trazer para vocês assim, né? A gente falou da questão dos medos. Vamos lá então. Quais são esses 3 medos que todos nós temos e que nos é muito caro, né? E a gente faz qualquer coisa, a gente faz de tudo para não sentir. Eu coloquei aqui no quadro para ajudar, para vocês me acompanharem, né? O primeiro medo que nós não suportamos é o medo de nos sentirmos ignorado numa relação, né? É aquela sensação de que eu estou conversando com alguém, né? Ou estou num grupo de pessoas e eu não sou ninguém, né? As pessoas não estão nem me vendo, né? Eu não tenho valor nenhum ali. O segundo medo que todos nós temos é o medo de nos sentirmos humilhados. E o terceiro medo é o medo de nos sentirmos rejeitados, né? Então, quando a gente falou ali na chamada para a live de hoje, né, que quais são os medos que sequestram o nosso comportamento, e a gente vai logo ver comportamento em relação ao que, a gente está falando desses 3 medos. Nenhum ser humano consegue conviver bem com o sentir-se ignorado, humilhado e rejeitado. E por isso, né, de uma forma bastante instintiva até, e muitas vezes irracional, a gente faz de tudo para não se deparar com alguma situação que vai nos remeter a esses 3 sentimentos, né? O que isso, que impacto isso gera na nossa vida? Então, assim, ou melhor, primeiro, o que nós fazemos para não, né, nos sentirmos ignorado, humilhado e rejeitado. Então, vamos por partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o sentir-se ignorado, né? Para não enfrentar uma situação que gere esse sentimento em nós, toda vez que a gente interage com alguém, nós temos a necessidade de nos sentirmos de alguma forma importante naquela interação. Então, quando eu falei que todos temos esses medos e que a gente faz uso de algumas manobras, a primeira delas é a necessidade que nós temos de nos sentir importante para não entrar em contato, né, para evitar, né, o sentir-se ignorado. E essa necessidade de se sentir importante
para fugir, né, dessa sensação de se sentir ignorado, determina a maneira como eu e cada um de vocês lida com a questão de inclusão, com o comportamento de inclusão. O que significa o comportamento de inclusão? O comportamento de inclusão, ele diz respeito a o quanto a quantidade de pessoas que nós queremos incluir na nossa vida, tá? E o quanto nós desejamos que os outros nos incluam na vida deles. Então deixa eu trazer aqui um exemplo bem corriqueiro que certamente todos nós já vivemos, né? Essa tríade aqui, né, do se sentir importante para fugir do sentimento de se sentir ignorado, ele tem a ver com uma diferença super importante entre as pessoas, que é, por exemplo, quando elas organizam uma festa e com que frequência elas têm a necessidade de fazer festas, né, de organizar festas. E tem aquelas pessoas que elas gostam de organizar festas, de receber amigos, mas elas gostam de receber poucos amigos e pessoas muito íntimas, né? Enquanto que existem aquelas pessoas, outras pessoas que na verdade elas estão sempre fazendo festa, né? E elas são aquelas que mandam convite para todo mundo. Você passou com ela no supermercado, deu um oi, ela já sabe teu nome, ela já te convida também, né? Então a gente vê aqui uma necessidade alta para algumas pessoas e uma necessidade baixa para outras, né? E tem aquelas pessoas, inclusive, que elas não gostam muito de receber pessoas, elas não costumam fazer muitas festas e receber pessoas, e elas não gostam, inclusive, né? Não gostam muito de ser convidadas, porque elas precisam passar muitas vezes pelo constrangimento de dizer, né, de declinar o convite ou encontrar muitas vezes uma boa desculpa, né, para dizer que não irá. E tá tudo certo, são simplesmente diferenças que nós temos com relação a o quanto nós queremos incluir outras pessoas na nossa vida e o quanto nós queremos que elas nos incluam. Vou voltar aqui, pronto. Bom, vamos lá. Então aqui, uma outra situação bem que ilustra muito essa diferença com relação a essa necessidade de nos sentirmos importantes, né? E o quanto a gente teme se sentir ignorado, é, por exemplo, um casal, né? Aonde uma, né? Ou a esposa ou o marido, né? Quer passar o final de semana com a casa cheia de gente, enquanto que o outro, né? Prefere passar a sós, né? Às vezes num clima mais intimista. E aqui a grande questão que a gente precisa entender é: não existe preferência melhor ou pior, certa ou errada, né? O que existem são simplesmente consequências da forma como cada um de nós lida com essa necessidade de se sentir importante para não se deparar com situações onde você vai se sentir ignorado. E aqui é importante dizer que dentro dessa existe uma escala que diferencia uma pessoa da outra, que ela varia de 0 a 9, quanto à intensidade com que você precisa se sentir importante numa relação. E que você naturalmente vai lançar mão, né, de recursos para se sentir importante. O ponto aqui, como eu falei, não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior. O que existem são consequências. Então, voltando para o exemplo do casal, se esse casal entende
que um querer a casa cheia e o outro querer ficar só o casal é simplesmente uma diferença em termos da necessidade de incluir mais ou menos pessoas na vida, fica fácil de dialogar e de chegar a um consenso de que, bom, então neste final de semana a gente passa a sós, num outro final de semana a gente convida os amigos e passa com a casa cheia. Dessa forma, a gente consegue atender a ambas as necessidades. Então, com isso, eu quero ilustrar para vocês que, além de saber que existem essas necessidades, o que é super importante, o objetivo da gente conhecê-las é que a gente se torne cada vez mais capaz de flexibilizar o nosso comportamento, né? E claro que no diálogo buscar que a outra pessoa também consiga flexibilizar. É desta forma, né? E o grande objetivo é que, ao tomar conhecimento, eu comece a me perceber e a conhecer como que eu lido com essas necessidades, sabendo que isso é algo que todo ser humano tem, porém o jeito que eu lido pode ser muito diferente do meu cônjuge, do meu filho, do meu colega de trabalho, do meu vizinho, né? E na medida em que eu sei e eu começo a observar como é que eu lido, né? Qual é a intensidade que eu preciso suprir cada uma dessas necessidades, eu começo naturalmente a desenvolver a habilidade de perceber qual é a necessidade que as pessoas que eu estou interagindo também têm. E na medida em que eu sei qual é a minha necessidade e eu percebo a necessidade do outro, a grande sacada é que a gente se torna uma pessoa muito capaz de criar ambientes cada vez mais agradáveis. E a gente aumenta a nossa compatibilidade de interagir com pessoas que por vezes são muito diferentes de nós. E aqui o interessante, né, eu costumo brincar para quem me conhece, assim, o interessante é que hoje já se fala bastante do quão importante é, né, a tal da diversidade, a gente interagir, conviver e que a gente pode aprender muito com quem é diferente de nós. Mas eu brinco que sim, é isso mesmo, mas na prática, por vezes a gente tem pouco conhecimento e poucos instrumentos de como é que, de fato, eu consigo criar um ambiente agradável e interagir com alguém que é tão diferente de mim para que, de fato, esse aprendizado ocorra e ocorra de uma maneira gostosa e interessante para todos. Então, essas três necessidades, eu entendo que elas são uma ferramenta. Na medida em que a gente sabe que elas existem, a gente começa a se perceber. E ao se perceber, a gente começa a ver que muitas vezes as divergências de opinião ou até de decisão de o que é mesmo que nós vamos fazer no final de semana, né? Voltando para o exemplo do casal, não passa de necessidades diferentes e que se a gente souber entender, né? A gente evita muitas vezes sentimentos ou até, né? Por vezes achar que é uma questão de desrespeito, né? Ou que a pessoa não está interessada em mim, ou enfim, né? A gente evita muitos ruídos na comunicação, entendendo que é uma simples preferência que pela história de vida de cada um, ela é diferente. Então vamos lá. Falei então da necessidade de se sentir importante, em função do medo que a gente tem de se sentir ignorado e que isso determina a maneira como cada um de vocês lida com essa questão de o quanto precisa incluir outras pessoas na vida de vocês e o quanto vocês apreciam e buscam e querem que as outras pessoas incluam vocês, né? E aqui é interessante salientar que pessoas que... Deixa eu tomar um bolinho d'água aqui. Pessoas que temem, que não se sentem
importantes, tendem a não se sentir importante numa relação e temem ser ignoradas sem um real motivo, são pessoas que, de modo geral, são bastante rígidas na maneira como elas lidam com a questão de incluir outras pessoas na sua vida e ser incluída na vida de outras pessoas, né? Ser incluída pelas outras pessoas na vida delas. E aqui, o que é problema é essa rigidez, né? E aí as pessoas podem ser rígidas tanto no sentido de tudo que elas fazem sempre tem muita gente e geralmente quando né, são pessoas que esperam que os outros também as incluam. Então, uma situação muito comum e que vocês já devem ter visto, né? É, por exemplo, quando alguém faz uma festa, organiza alguma coisa e não convida uma determinada pessoa. Tem pessoas que, ao não serem convidadas, né? E agora eu tô falando isso e tô lembrando, por exemplo, de quando eu casei, né? Que teve amigos da família que a gente acabou não convidando porque não tinha mais, assim, já tínhamos chegado no limite e as pessoas ficaram super magoadas, né? Então aqui é disso que eu tô falando, dessa rigidez. Seja no sentido de incluir muitas, precisar incluir muitas, seja no sentido de não incluir ninguém, seja no sentido de precisar sempre ser convidada ou não querer nunca ser convidada, tá? O impacto negativo que a gente tem na nossa vida dessas necessidades, desses medos, é quando existe essa rigidez. E essa rigidez é decorrente, né, muitas vezes de uma não clareza e consciência da existência dessa necessidade e de um medo enorme de se deparar com, né, situações onde ela se sente ignorada e ela costuma não se sentir importante. Tá bem? Vamos para a segunda tríade aqui que a gente tem. Então a gente vai falar do medo, né, que todos nós temos de se sentir humilhados. Então, o que é que nós fazemos para evitar qualquer situação em que a gente possa se sentir humilhado? Nós precisamos e buscamos em toda a interação nos sentir competentes. Então, sentir competente é uma necessidade humana em toda e qualquer interação. Por quê? Porque a gente não suporta se sentir humilhado. E a necessidade de se sentir competente para não nos sentirmos humilhados determina a maneira como nós agimos com relação ao comportamento de controle. Controle aqui tem a ver com a quantidade de pessoas que nós desejamos, precisamos influenciar e a quantidade de pessoas que nós desejamos que exerçam influência sobre nós. Então aqui um exemplo muito recorrente, né? São aquelas pessoas que elas precisam sempre dizer a última palavra, né? Tem aquelas pessoas que a gente chega a dizer, ele é o dono da verdade, não adianta discutir. A última palavra tem que ser sempre a dele, né? Pessoas que têm essa rigidez são pessoas que, de modo geral, elas não se sentem competentes e elas temem profundamente se sentir humilhadas. Então, a consequência que isso acaba gerando na vida delas é que elas se tornam rígidas, no sentido de querer influenciar muita gente ou não querer influenciar ninguém. Me diz o que eu tenho que fazer que eu vou, né? E tem pessoas que naturalmente elas gostam disso e tem aquelas que dizem só me diz o que eu tenho que fazer que eu vou fazer. Então, qualquer um desses dois extremos, né, sinaliza
pessoas que têm uma alta sensibilidade com relação à questão de se sentir humilhado. E para isso elas buscam se sentir competente, né? Entendendo que ela diz a última palavra ou se anulando, né? Só me diz, não me pede para pensar, só me diz o que eu tenho que fazer e tá tudo certo. Certo? A grande questão aqui é quando a gente pega pessoas que são iguais, né? Dentro do mesmo contexto. Quando elas são diferentes, se eu tenho uma pessoa que gosta de dizer a última palavra e eu tenho uma pessoa que gosta de ser direcionada, tá tudo certo. Aqui a diferença tende a andar muito bem. A grande questão, né, é quando são pessoas iguais. E um outro exemplo aqui, né, é, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando um líder, ele assume, né, não precisa ser um líder, um profissional está trabalhando com um grupo de outros profissionais que são sêniores, né, que já tem um vasto conhecimento na área. Se esse líder, ele não souber, esse líder que tem uma rigidez no sentido de, para se sentir competente, precisar sempre dar a direção e definir o caminho e a forma como as coisas deverão ser feitas, se ele não souber flexibilizar essa sua necessidade e entender que um grupo sênior também precisa desse espaço e se sentir importante e contribuindo e por vezes poder dar a direção e dizer a última palavra, ele tende a ter problemas, né? No sentido de conseguir ser um líder efetivo e de fato extrair o melhor daquele grupo. Então aqui, de novo, a gente está falando de algo que não existe preferência boa ou ruim, melhor ou pior. O que existe são consequências. E de modo geral, consequências no sentido de não compatibilidade entre as pessoas se elas não forem capazes de flexibilizar a sua necessidade de suprir essa questão de se sentir competente conforme o contexto exige. Seja a pessoa que gosta só de ser mandada em algum momento, ela poder assumir um outro papel onde ela vai estar contribuindo mais ativamente para a definição da direção, seja quem gosta de dar a direção, por vezes ser capaz de assumir um lugar, né, uma posição aonde ela vai poder também, né, está sendo mais influenciada e direcionada. Então essa é a grande questão aqui, certo? E aí a gente vai então para nossa última tríade, né, que é quando a gente fala então do medo de ser rejeitado. De novo, o medo de ser rejeitado aqui junto com o medo de ser ignorado e humilhado que nós já falamos, são os três medos que todos nós temos e que a gente faz de tudo para fugir deles, e para isso a gente adota, né, o comportamento, a gente busca na interação, né, se sentir importante, competente e, no caso do rejeitado, se sentir carismático. E aqui, e o carismático é no sentido de se sentir uma pessoa querida, uma pessoa que todo mundo gosta, né? Aquela pessoa que se relaciona super bem. Isso ser uma coisa muito evidente, né? Ser uma pessoa, acho que o querido aqui é a melhor tradução. Então, esta necessidade de se sentir desta forma, ela está a serviço de evitarmos nos sentir rejeitados. E a necessidade de se sentir carismático e o medo de nos sentirmos rejeitados determina a maneira como nós lidamos com o comportamento de abertura.
O que é o comportamento de abertura? O comportamento de abertura, ele diz respeito ao quanto que nós desejamos abrir sobre nós mesmos para as outras pessoas e o quanto que nós desejamos que os outros se abram, né, para nós, né? E o se abrir aqui é falar daquelas coisas por vezes íntimas, assim, que a gente fala para poucos, né? Sabe aquela sensação, assim, de que tu conheceu alguém, às vezes, na fila do banco e em poucos minutos parece que você sabe a vida da pessoa, né? Por que essa tamanha diferença? Tem a ver com exatamente esse medo de nos sentirmos rejeitados, que vai fazer com que a gente busque, né, ser uma pessoa muito ou nada carismática. Eu abro muito sobre mim, né, em prol de buscar que as pessoas vejam quão legal eu sou, quão bacana eu sou e tal, ou eu não falo nada de mim, porque eu acho que falar de mim vai fazer com que as pessoas vão achar, né, elas podem achar que eu não tenho valor, que não, enfim, né, de alguma forma vão me rejeitar. Então, de novo aqui, né, na verdade, nos 3 casos, o medo, né, ou o fato de não nos sentirmos uma pessoa carismática e temermos ser rejeitados sem um motivo real, faz com que a gente ou fale muito sobre nós ou não fale nada. São os extremos aqui. E é essa rigidez que a gente precisa cuidar, né? Porque e aí a gente tem consequências para os 2 lados, né? Tem aquelas pessoas que ficam muito mal, né? Por vezes, quando alguém que chega e em poucos minutos fala da sua vida, parece que despeja em cima das pessoas e suga energia, né? E a pessoa não sabe nem o que fazer com tudo aquilo. Assim como tem o contrário. Tem aquelas pessoas, e geralmente as pessoas que falam muito e com muita facilidade sobre si, por vezes elas têm a expectativa da contrapartida. E quando essa contrapartida, o outro não se abre na mesma intensidade, da mesma forma, por vezes essas pessoas podem ficar desapontadas, né? E essas diferenças aqui que eu tô falando, do desapontado ou do se sentir, né? Nossa, passou um caminhão em cima de mim, né? O que eu faço com tudo isso? Tanto um extremo quanto o outro, quando ele é recorrente, né? Ele pode gerar barreiras importantes no sentido de a gente querer estar com aquelas pessoas, ser agradável e assim por diante. Certo? Então, quando a gente fala ali, né, de os 3 medos que sequestram o nosso comportamento, eu tô falando especificamente desses 3 comportamentos. O comportamento de abertura, de novo, o quanto que a gente deseja falar sobre a nossa vida ou escutar sobre a vida do outro, o comportamento de controle, né? A influência que a gente deseja ou não exercer sobre as outras pessoas e que as outras pessoas exerçam sobre nós. E por último aqui, né, que foi o primeiro que a gente falou, o quanto que a gente deseja incluir outras pessoas na nossa vida e deseja que elas façam o mesmo, né, nos incluam na vida delas. Então a gente está falando de diferenças importantes que tem a ver com preferências. E de novo, como eu falei no início, né, a minha ideia compartilhando isso com vocês é primeiro que vocês saibam que existem essas 3 necessidades, esses 3 medos, e que tem esse impacto, né, nesses 3 comportamentos que a gente acabou de falar, e que vocês comecem a se observar e observar como que as pessoas com quem vocês interagem lidam com esses comportamentos. Porque quanto mais vocês conhecerem de si, mais flexíveis vocês serão capazes de ser. E quanto mais vocês conhecerem do outro, mais vocês serão capazes de criar
ambientes, né, e aumentar a compatibilidade da interação com essas pessoas, evitando assim muitos desgastes, né? E eu brinco, né, também evitando com que a gente deixe de ter o privilégio muitas vezes de conviver com algumas pessoas simplesmente nesse caso porque elas são iguais a nós, né? Elas têm a mesma necessidade e se a gente não tem essa consciência parece que gera um embate, né? Por não ter essa flexibilidade dentro dessas preferências. Certo? Assim, esse era o meu tema principal aqui que eu queria dividir com vocês hoje. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, eu acabei não acompanhando aqui nos comentários, então se alguém colocou alguma pergunta aí, eu vou pedir para que, por favor, abra o microfone e traz aqui para nós trocar um pouco mais aí pensando no dia a dia. Queria que alguém me dissesse, faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Vocês se enxergam aí no dia a dia de vocês? Isso acontece ou é só comigo? Se não quiser falar, vale colocar os comentários aqui também. Eu vi que a Lizzy colocou aqui, né? Me vi em várias situações. Isso aí, Lizzy. A Bel colocou aqui, sim, muito. Marcos botou um monte de foguinho aqui, Marcos. Muitas faíscas aí. O Luiz também. A Lizzy, acontece muito. Sim, eu brinco, né, que esse tipo de conteúdo são conteúdos que nós deveríamos ter na escola, né? Como a nossa vida seria diferente, assim, né? Ou, enfim, as relações que a gente cria, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente onde a gente mora, assim, né? Acho que a gente fala muito de autoconhecimento, né? E às vezes falta a gente qualificar autoconhecimento com relação ao quê? E eu tô trazendo aqui para vocês autoconhecimento com relação a essas necessidades que nós temos e essas diferenças que nós temos. E que por vezes a gente não flexibiliza simplesmente por não conhecê-las ou não ter essa clareza, né? Ó, o Cris botou uma pergunta aqui para nós. Vamos lá, Cris. Qual dos medos é mais impactante profissionalmente? Excelente pergunta, Cris. Bom, vamos lá. Deixa eu pensar aqui com vocês. Gostei da provocação, Cris. Eu não sei se tem... Eu não sei se tem diferença. Eu diria que tudo vai depender, né? De que contexto você tá, em que posição você tá. Mas vou compartilhar um pouco com vocês do que eu tenho visto e percebido, assim, aí na minha trajetória, né? Nos últimos 12, 15 anos trabalhando dentro de organizações e sempre num papel assim de ajudar a criar um ambiente onde as pessoas se sintam muito à vontade e possam dar o seu melhor, né? Eu acho que sem dúvida, Cris, esse medo de se sentir humilhado e essa necessidade de se sentir competente, eu diria que ela é mais evidente e é uma dor, né, que em muitas organizações a gente vê que tem, né, e aí é que a gente vai fazer uma conexão muito com essa questão de, afinal de contas, você é líder ou você é chefe, né? E aí talvez a gente possa dizer que se você é chefe, você precisa estar no comando, né? E aí você geralmente tem um modelo de trabalho onde você diz o que tem que fazer e as pessoas que de alguma forma vão acabar se adaptando a esse estilo de liderança e permanecendo com vocês. Com vocês são aquelas pessoas que preferem, têm uma preferência, né, de se sentir comandado. E aqui a diversidade, né, a diferença, ela tende a favorecer. Agora, a gente vê cada vez mais, né, os líderes são desafiados a serem líderes e não serem chefes. E no conceito de ser líder, né, de ser um facilitador entre as pessoas, de poder dar a oportunidade para que todos possam, né, contribuir ativamente, construir a solução. E aí, quando você tem um líder que ele tem uma rigidez
no sentido de precisar dizer a última palavra ou precisar ser do jeito dele, certamente isso tem um impacto altíssimo hoje em dia nas organizações para que esse líder, por melhor que ele seja na área técnica e na área de atuação dele, se ele não souber flexibilizar e adaptar esse comportamento, ele tende a não sobreviver no mercado no papel de liderança. Tá? Eu acho que esse movimento assim de cada vez mais de co-construção entre quem está numa posição de liderança e no time faz com que esse medo e essa necessidade ele seja de altíssimo valor e impacto nas organizações. Vamos lá, o problema de ser flexível como superior é que muitas vezes a gente se expõe demais, pelo menos eu acho. Bah, Cris, agora tu fez uma provocação aqui pra mim daquelas que eu amo, assim, entrar na discussão, né? A minha dica aqui é Brené Brown, né? A coragem de ser imperfeito. Quem não viu, né? Tem um documentário dela no Netflix, tem um livro que ela publicou, tem um TED que ela fez. Qualquer um dos três são bárbaros, né? E aí, Cris, assim, cada vez mais, né? O você se colocar vulnerável, você se expor, e aqui o se colocar vulnerável não é o se expor de maneira negativa, né? Não é o abrir o livro da minha vida, mas você assumir que nem tudo você sabe, que, né? Que nem tudo você tem a resposta na ponta da língua e você aceitar e por vezes até assumir a sua dificuldade de não dizer a última palavra, mas pedir para o grupo ajuda, né, para que você consiga fazer e ser cada vez mais flexível, isso tem um valor enorme, né? Então, sim, né, o se expor não, mas aqui tem uma diferença do se expor, do demonstrar fragilidades e demonstrar fraquezas e demonstrar que você não é bom em tudo, né? E que você não tá ali porque você sabe tudo, né? Mas você tá ali justamente porque você tem a habilidade de facilitar e co-criar com as pessoas, né? Então acho que tem uma inversão aí super importante hoje, né? Quando a gente pensa no papel do líder. Vamos lá. O Marte colocou aqui a busca do equilíbrio sempre. O tempo vai ajustando a equipe. Sim, a busca do equilíbrio sempre, né? E aqui o equilíbrio, ele sempre vai passar por você se conhecer e conhecer a necessidade do outro. E que conecta super com o nosso tema aqui, né? E por isso que eu falei, o grande segredo aqui não existe preferência boa ou ruim, né? Existem impactos e o impacto vem da rigidez. Então aqui a palavra é flexibilidade para conseguir encontrar esse equilíbrio. Porque o equilíbrio que você vai ter, Marte, na interação comigo é diferente do equilíbrio que você vai ter na interação, vai precisar ter na interação com outra pessoa, certamente. Aline, como conseguimos identificar a preferência do outro? Alguma dica? Boa! Na verdade, aqui é um pouco isso que não tem muito segredo, tá? Na medida em que a minha dica número 1 é comece a se perceber. Como é que você lida com essas três necessidades, né? Do se sentir carismático, do se sentir competente e do se sentir importante. E lembra, importante tem a ver com quantidade de pessoas que eu incluo. E assim, a questão é, tenta identificar qual é existe um padrão? É sempre muito? É sempre muito pouco? É nada ou tem essa oscilação? Porque é a oscilação que vai mostrar se vocês são flexíveis ou não. E na medida em que você consegue identificar isso, você naturalmente você começa a perceber e observar nas pessoas. Porque a gente está falando de comportamentos que são evidentes. Eu tô falando de pessoas que incluem ou não incluem, gostam de ser convidadas e quando são vão ou nunca vão. Então assim, né? Bom, aquelas pessoas que eu sempre convido e eu vejo que sempre tem uma desculpa, né? Talvez essa pessoa tenha uma baixa necessidade de se sentir importante e ela não precisa estar lá, ela não faz questão. Claro que o não ir nunca também mostra uma rigidez, né? E aí parte pro diálogo e compartilhar, bora lá, olha só. Aline, né? Te convidei aí já 2, 3 vezes, você nunca pode. Conta pra mim, né? E aí a gente consegue saber um pouco mais. Mas é interessante que nos três a gente tá falando de comportamentos evidentes, né? No controle, essa questão
questão de o dizer a última palavra, do dar a direção, do querer que seja do seu jeito, ou daquela pessoa que no oposto se anula total. Qualquer coisa serve, me diz o que você quer, como se a pessoa não tivesse capacidade, né, de ter a sua própria opinião, né, e de expor, assim, né, afinal de contas, o que ela pensa. Então, como a gente está falando de extremos, né, e de comportamentos evidentes, eu diria que é só o hábito da gente começar a prestar atenção na gente, que naturalmente a gente passa a prestar atenção nas outras pessoas e a identificar com maior facilidade. E aí, como eu disse, voltando, né, e reforçando, a ideia é que ao perceber essas necessidades, que a gente saiba flexibilizar. Porque a gente sempre vai sair ganhando. Nós e as outras pessoas. Nós podemos ter preferências diferentes em ambientes diferentes? Sim. Em momentos também, né? E aí é muito comum, né? Por exemplo, eu já tive várias pessoas, assim, onde a gente, nas capacitações que eu realizo, né? Onde as pessoas dizem assim, nossa, Aline, sabe que no trabalho eu tenho uma necessidade de estar no comando e quero influenciar muitas pessoas, eu não preciso dizer a última palavra, mas eu quero estar envolvido, né? Eu quero estar envolvido e eu gosto de contribuir e influenciar. Mas em casa, entreguei a caneta para a mulher, né? Entreguei a caneta para o esposo. Quando a gente vai viajar, eu não faço nada. Só me digam o que eu tenho que fazer. Então, excelente pergunta, Aline. Sim, a nossa preferência pode variar muito de uma área da nossa vida para outra área, ou de uma situação para outra dentro da mesma, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, e assim por diante. Certo? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se por acaso alguém colocou alguma pergunta aqui, a Lizzie colocou, o título é Coragem de Ser Imperfeito? Sim, a coragem de ser imperfeito. Super mega recomendo esse livro, acho que ele, né, deveria ser aquelas leituras obrigatórias que nos anos iniciais do colégio a gente tem. Acho que faz toda a diferença e muda a nossa maneira de criar as relações com as pessoas, de criar ambientes mais verdadeiros, mais humanos e um mundo melhor para todos nós. E aí, se por acaso alguém colocou mais alguma coisa que eu não vi, repete aqui para mim, por favor. Percebi ao longo do tempo que muitos profissionais não têm um propósito definido. Marte, me ajuda aqui com relação a essa questão, qual é a conexão que tu fez aqui com o nosso tema? Tá falando de propósito, no sentido de propósito de vida, alguma conexão aqui direta que tu fizeste, me ajuda, me dá um insumo um pouco maior aqui. Porque isso é um fato, viu, Marte? Realmente tem muita gente que não tem claro, né, qual que é o legado que só ele pode deixar na vida, né? Pelo menos é assim que eu resumo, que eu simplifico o entendimento do que é propósito. Ficam acomodados dentro das instituições, sem dúvida. Né? Acho que a grande questão aqui é que a gente tem aquelas pessoas que já fecharam ciclos e por vezes não saem da organização, né? Mas o que tem acontecido muito é a dinâmica de mercado fazer com que as organizações que não mudam, né, e não se adaptam aos novos tempos, e aqui tô falando de interação social, que é fundamental, né? As organizações não sobrevivem. Então, eu diria que muita organização tá deixando de ter a escolha de mudar ou não. E com isso, os profissionais que se acomodam estão cada vez mais correndo risco de, se eles não derem o passo, né, para fazer a mudança e o fechamento de ciclo, eles correm o risco de que outras pessoas acabem fazendo por eles, né? Sim, no piloto automático. E de modo geral, o Marte colocou aqui, né? Parece estarem no piloto automático. Exatamente isso. E, gente, no piloto automático, quando a gente fala desse tema aqui, de modo geral, né? A gente tende, né, a ser...
sei se a gente tende a ser, né? Eu diria assim, sorte de quem a vida os ensinou a ser flexível, né? E a gente fica muito à mercê disso no piloto automático, sem a consciência da importância, né? De, primeiro, ter consciência dessas necessidades e, segundo, saber flexibilizar. E no piloto automático, por vezes, a gente não vai conseguir, né? Não será capaz de flexibilizar, né? De entender o benefício que a gente mesmo vai ter ao agir assim, né? Então, eu brinco que eu vejo que muitas pessoas não têm tanto sucesso e outras enfrentam muitas dificuldades das barreiras que elas mesmas criam para elas, né? E que tem a ver com piloto automático, tem a ver com falta de consciência, tem a ver com rigidez, tem a ver com tudo isso. Muito bom, Márcio. Que bom que eu consegui tocar aí no ponto que você trouxe. Gente, acho que o nosso queria respeitar aqui o nosso tempo, né? Acho que deu pra gente abordar aí bem tranquilo, enfim, quais são esses 3 medos, quais são esses comportamentos, que impacto isso tem. Espero ter deixado aí a clareza para vocês do quanta diferença faz na nossa vida ter essa consciência e desenvolver o hábito de prestar atenção. Pratiquem isso, desenvolvam esse hábito que eu tenho certeza, né, que vai e poderá fazer muita diferença na vida de vocês. Super obrigada aí para todos que reservaram esses minutos aqui para nós nessa noite e espero vê-los em breve nas nossas próximas lives. Um abração, viu? Tchau, tchau!